Fala, gestor de todo o Brasil, brava gente brasileira. Ontem saiu um comunicado que tem deixado muita gente preocupada e eu vou mostrar exatamente agora como você identifica se a sua proposta, o seu plano de ação ou o seu instrumento está na lista de bloqueio para receber o recurso de emenda parlamentar. Então vem comigo, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para que vocês acompanhem passo a passo de como nós podemos identificar de onde são os recursos bloqueados por esse comunicado. Tá? Então, nós estamos aqui no site do Transferigov, né? Estamos aqui no site do Transferigov e nós vamos, então, fazer os filtros. Primeira coisa é nós encontrarmos aqui o comunicado, ó. Tá aqui o comunicado 25 de 2026, tem tirado o sono de muita gente, meu WhatsApp tá bombando desde ontem, querendo saber de que se trata essas emendas e quem está sendo bloqueado, tá? Então, eles colocaram aqui, ó, na suspensão das emendas, né? E ele começa logo aqui com as emendas integralmente empenhadas e pagas, e ele põe aqui o número das emendas, né? Então, como que eu identifico qual emenda se tratam esses planos de ações aqui, ó, das emendas aqui discriminadas no comunicado, no item 1, ok? Primeira coisa, a gente olha aqui, ó, pelo código da emenda, a gente já consegue identificar alguns sinais. Primeiro, 2025 é o ano da emenda, tá? Agora, 5041, pessoal, é o código de onde é a origem desse dinheiro de emenda, tá? Então, aqui é a emenda 0001 e a emenda 0002 deste código aqui de 2025. Então, como é que a gente descobre isso? Eu vou ter que abrir aqui uma nova aba, certo? Vou abrir aqui, ó, uma nova aba, e nós vamos lá no CIOP para identificar qual a origem desta emenda. Eu venho aqui no painel do orçamento e venho no painel de emendas parlamentares, ó. Venho aqui no passo 1, e eu vou limpar os filtros aqui, ó, né? Venho aqui no passo 1, e aí eu vou pegar lá no comunicado o código dessa emenda, ó, 5041-0001. Vou copiar este código e colo aqui no Digite Livremente. Olha ela aí, ó. Tá vendo? Emenda parlamentar, número da emenda. Quando eu clico aqui, ele me mostra 25 e 26, mas nós vimos aqui no comunicado que essa emenda é do ano de 2025. Então eu marco aqui, olha que interessante. Já vi que é do Ministério da Saúde e já vi também que é uma emenda de comissão, ó, uma emenda de comissão. Quando eu venho no passo 2, ele já me mostra o montante que foi empenhado e liquidado, ó. Foi empenhado 2 bilhões e 105 milhões e já foi liquidado 1 bilhão 958, tá? Então, olha o GND aqui, ó, e a modalidade. Foi parte para fundos estaduais e fundos municipais, ok? Então, quando o comunicado listou essa quantidade de planos de ação aqui, ó, onde que você vai encontrar esses planos de ações aqui? Lá no painel do InvestSUS, ok? Então, você vai consultar os planos de ação que você tem vinculados a essa ação orçamentária, a essa emenda aqui, ó, a 0001 e a 0002. Vamos fazer o filtro da 02? Eu limpo o filtro e coloco o código aqui, ó, da 02. Olha ela aí, ó. Também de 2025, também do Ministério da Saúde, também da Comissão Permanente da Saúde. Venho aqui no passo 2, olha lá, ó, dinheiro para fundo, tá vendo aqui? Fundo estadual, já foram pagos 233 bilhões e 1 milhões, né? E 1 bilhão e 200 para fundos municipais. Então agora você já sabe qual a origem desse recurso, dessas emendas pagas. São emendas para fundo, então estão lá no Fundo Nacional da Saúde, para fundos estaduais e municipais na área da saúde. Então, você vai procurar aqui se o seu plano de ação está aqui dentro. Beleza? Vamos para as emendas aqui do tópico 2. O tópico 2, ele diz aqui que são emendas de individuais com modalidade definida. Ó, que interessante. Modalidade definida. É a emenda 5007-004, né? Então, é a emenda 4 do código 5007. Eu venho aqui no passo 1, limpo aqui e coloco aqui, ó, 5007, né? Olha lá, é a emenda de número 4. Eu venho aqui na emenda de número 4. De que ano que é essa emenda? 2026, né? 2025, né? E olha aqui, 2025. Ministério do Turismo, Comissão de Turismo, olha lá, ó. E aqui ele vai me mostrar para quem foi mandado esse dinheiro, ó, para Estado, para município, 200 milhões para municípios, para OSCs e para consórcios públicos, tá vendo? Já foi empenhado. Agora, neste caso aqui, por este número aqui, ó, a gente consegue identificar que esse é um número de instrumento, ó. Então, neste caso aqui, nós vamos consultar lá no painel do Transferigov. Então, de novo, vou abrir uma nova aba, vou entrar aqui no Transferigov, vou lá no painel gerencial, acesso livre, e vou entrar nas discricionárias ilegais. Por quê? Porque esse código aqui, ó, é um código de convênio ou contrato de repasse, uma vez que eu já sei que é da Comissão do Turismo e foi liberado para Estado, município, OSC e consórcio, tá vendo? Então, eu venho aqui no discricionárias ilegais
E venho no funil, venho aqui em instrumento e vou consultar pelo número do instrumento, ó. Vou lá no comunicado, copio o código do instrumento, venho aqui no painel e colo. Tá aí o nosso instrumento, ó. Para eu saber de quem é esse instrumento, aqui na aba início, eu vou lá embaixo e na lista tá aqui o instrumento, ó, município de IEP, ok? É um convênio e olha o valor, ó, 501 mil reais. Entenderam? Vamos fazer, olha o valor liberado já, ó, já foi liberado 501 mil. Tá certo? E já foram até gastos, ó, movimentações financeiras. Então, nesse caso aqui, o leite está derramado, né? Que já foi até utilizado esse recurso. Vamos ver um outro instrumento aqui, ó, esse daqui, ó, 982236. Venho aqui no painel, venho no funil, venho aqui em instrumentos, ó, abro aqui instrumentos, e no número do instrumento, eu clico aqui em, olho o instrumento bem aí, ó, e clico em consultar. Desmarco aquele instrumento anterior que a gente tinha marcado, né? Que era o final 258. Vou desmarcar o 258 e deixar só o que a gente filtrou agora. Olha aqui, ó, um instrumento assinado. Lá embaixo a gente tem o instrumento. Município de Cafelândia, no Paraná. Olha lá, é um convênio no valor de 290 mil, que inclusive também já foi utilizado, ó. Então, quando eles falam de bloqueio, o dinheiro já foi liberado e já foi até utilizado. Vai vencer, inclusive, vence só o ano que vem, mas esse recurso já foi utilizado. Contratação de show, lá em Cafelândia. Então, o pessoal do Paraná aí já tem que ficar atento. Vamos mais um? Descobri esse daqui, ó, 98 20 28. Venho no painel, clico no funil, venho no número do instrumento, coloco ele aqui, seleciono ele e desmarco o anterior, ó. Desmarco esse daqui. Pronto, vamos lá. Esse é de Guaimbé, em São Paulo, ó. Realização da 21ª Festa de Peão de Boiadeiros de Guaimbé, no valor de 280 mil, também já foi liberado e também já foi gasto, tá? Esse recurso. Ficou claro, então? Vamos para o próximo? Emendas de comissão, ó. Instrumento relacionado. Isso aqui também é um convênio ou contrato de repasse. A gente copia o número dele aqui. A gente copia o número dele aqui, vem aqui no painel, clica aqui em consultar o instrumento, cola ele aqui, olha o instrumento aí, ó. Desmarca o anterior e a gente descobre de quem que é esse instrumento que está na lista. Olha ele aqui, ó, 900 mil, já foi liberado os 900 mil, foi gasto 200, mas ainda tem um saldo em conta de 700 mil, tá vendo? Município de Santa Fé do Sul, lá em São Paulo, tá? Construção de infraestrutura de praça, tá vendo aí? Beleza? Vamos para o próximo, então? Também aqui, ó, instrumentos de emenda de comissão, também convênio e contrato de repasse. Copio ele aqui, venho no painel, venho no funil, instrumento, colo o código dele aqui, olha o instrumento aí, ó, desmarco o anterior, e a gente descobre aqui de quem é esse instrumento. Opa, esse é o de Santa Fé do Sul, né? Qual o número do instrumento? Final 998. Então, vem aqui, coloco ele aqui, 998, e desmarco o anterior, que é esse, e a gente descobre de quem é esse instrumento. Também de Santa Fé do Sul, ó, o 998. Pavimentação asfáltica, olha lá, 3 milhões e meio, nesse caso aqui não foi liberado nada. Então, o pessoal de São Paulo aí, ó, se você conhece alguém de Santa Fé do Sul, já avisa para ele que o instrumento dele está bloqueado para receber. E por último, propostas. Olha aqui, ó, emenda de comissão, plano de ação, no caso de emendas PIX. Como é que a gente consulta aqui as emendas PIX? Então, ó, voltando aqui no painel, você vem nesses 3 pontinhos aqui, vem aqui no painel especial, clico aqui no início, a gente troca de painel, a gente muda de painel, a gente vem para o painel das especiais, e aqui no comunicado, ele colocou o plano de ação, não foi? Então, eu copio aqui ó, o código do plano de ação, venho no painel das especiais, certo? Venho aqui no funil e vou consultar pelo número do plano de ação, ó, código do plano de ação, e colo ele aqui. Ó, não encontrou nada. Vamos ver aqui pelo plano de trabalho. Tá vendo que aqui não tem um número? Então, o que nós vamos fazer? Vamos consultar direto na plataforma. Qual é o ano desse plano aqui, ó? 2025, todos três, tá vendo? De 2025. Então, eu venho aqui, ó. Venho no site do TransfereGov, venho na plataforma, venho no módulo Transferências Especiais e entro aqui no programa de 2025. Olha ele aqui, ó. Clico na lupa, venho aqui em beneficiários. Depois você assiste com calma e vai dando uma pausa aí. Venho no funil e coloco aqui, ó. No comunicado, ele fala que é o plano de ação, né? Então, eu copio o plano de ação e colo ele aqui, ó, código do plano de ação. E clico em filtrar. Olha aí, ó, 050228. Plano de ação 050228.
Ele trouxe muitos planos de ação. 0,50, 228. Ele não mostrou, ele está mostrando só os a partir do 0,7, tá vendo? Então você vai conseguir encontrar aqui, lá para o final. 0,7. Vamos ver aqui no outro. No outro programa de 2025. Vamos ver aqui, ó. 2025, beneficiários. Clica no filtro, coloca o código do plano de ação aqui. Vamos ver se ele está não enviado para análise. Pode ser que esse plano de ação não tenha sido enviado para análise, porque está dizendo aqui, ó, relacionados a esta emenda, né? Vamos ver se ele vai carregar. Se não, como você controla os seus planos de ação, como só são 3, é só você consultar aqui, ó, pelo código do plano de ação. Tá certo? Muito bem. Se você ainda continuar com dúvida, é só nos chamar aqui, que nós estaremos à disposição para te ajudar a identificar se o seu município está contemplado nessa suspensão dessas emendas aqui. Tá ok? Vamos ver se ele carregou. Ó, possivelmente o sistema está sobrecarregado, todo mundo consultando aqui, querendo saber se o plano de ação dele está nessa lista de bloqueio. Beleza? Forte abraço, conte com a gente.